Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Na Verdade. Hoje um tema pra lá de especial. Nós vamos falar sobre as famílias generosas. Tenho aqui comigo hoje uma convidada muito especial, muito querida, Andréia Toledo, que com certeza vai nos trazer muitas reflexões sobre esse tema e vai nos trazer muitas histórias engraçadas também. Andréia, obrigada pela tua presença aqui. Temos também as nossas amigas de sempre para esse bate-papo nessa sala para lá de aconchegante. Isa, olá, tudo bem? Tudo bem, eu estou muito animada para o nosso programa, para a gente conversar um pouquinho, né? A gente se abrir para aquilo que Deus quer das nossas famílias, né? Acolher todos os dons que Ele quer dar, todos os filhos que Ele quer dar, tudo de bom. Vai ser muito inspirador, né? O céu se abre para entregar para as famílias, né? Isso então, aí. Eu estou bem animada hoje. Oi, Mel. Oi, Vivi, ou quem tá em casa também. Eu também tô amando, eu tô esperando e também para lembrar um pouco, que eu tenho vários irmãos, então é bem gostoso também lembrar. Na verdade, a gente faz aquele trabalho de lembrar aquilo que nós vivemos, de sonhar com aquilo que a gente quer. Ai, que lindo. Né? Eu acho que a ideia vai ser bem essa. E então, Andréia, vamos começar pelo começo. Como foi essa ideia da família generosa? Então, eu costumo dizer assim, que a generosidade independe um pouco do número de filhos que a gente tem. Então, basta a gente estar um pouquinho aberta. Você pode ser generosa com 2 filhos, com 3 filhos, depende. É aquilo que a gente tem internamente o que conta, essa generosidade interna. Mas a nossa história, que você sabe, começou porque a gente pensava em ter só 5 filhos. Eu sei que veio um pouquinho a mais que isso, né? Vocês estão com? 11. 11. A gente sempre conversava em ter 5. Eu queria ter 5. E o Fábio dizia que ele não tinha um número definido, mas ele gostaria que quando o último estivesse saindo de casa, viessem os netos. E como você sabe, isso já aconteceu e eu tenho muitos em casa ainda. Então ele costuma brincar. E os netos também. E os netos também. Ele costuma brincar dizendo que Deus nos concede muito mais do que a gente pede, né? Então ele gostaria, pedia uma coisa e Deus concedeu muito mais que isso. Olha só, que coisa mais linda, não é? É lindo. Você sabe que quando eu fui casar, meu marido falava isso. A gente estava noivo já. Ele falava, não... a gente vai casar e já vai, a hora que os filhos vierem, eles vão vir. E quantos Deus quiser. E aí eu já... Quanto será? Porque assim, eu já tinha uma convicção que eu não ia fazer uso de nenhum método, mas que daí eu ia usar um método natural. Daí eu fui conversar com o padre. Ai, mas o padre me ajudou tanto. Ele virou para mim e falou assim, veja bem... Ninguém abre um comércio para vender pouco. Foi tão pedagógico. Está respondido, né? E aí aquilo caiu. Eu falei, nossa, padre. Daí ele falou um pouco disso que a Andréia disse, da generosidade. Que o que Deus espera é um coração generoso. E que daí o número de filhos, Deus é que vai decidir. E se é que virão, né, Isso, Isa? Se é que virão. Né? É verdade, porque tem muitos casais que estão abertos e os filhos não chegam, né? Sim. Muitos que têm um filho e o segundo não chega, né? Então isso que o padre me falou, que o que importa é a generosidade do coração, é para isso que Deus está olhando, né? No caso do meu irmão, ele teve uma filha e durante 11 anos não conseguiram ter outra. E a gente atende muitos casais, né, que querem ter filhos e não conseguem. E a ciência faz esse exame, faz um monte de coisa, não tem nada, parece que não tem nada. Mas os filhos não chegam. Então não é que, se eu estou aberta à vida, vai chegar um monte. Nem não sempre, sabe, né? Nem sempre. E como as pessoas reagem, por exemplo, quando você vai nos lugares e pergunta, quantos filhos você tem? Você fala 11. Primeiro, eles acham que eu estou dizendo a idade de algum. Ai, que engraçado. Então, eles tornam a perguntar, não, quantos filhos, né? Eles assustam um pouquinho. O Fábio diz assim, eu só falo se a pessoa estiver sentada, porque se a pessoa estiver em pé, não falo não. Deixa pra lá. Sim. E como é essa rotina em casa, Andréia? Com os filhos? Como que vocês lidam com a chegada sempre de mais um? Né? Porque a casa está sempre em movimento, né? Sempre tem de todas as fases. De todas as fases. Como dizia minha avó, tem de mamando a caducando, né? Exatamente. O seu mais velho tem quantos anos? 27. 27. Mais velho. E o mais novo?
2. Ah, então é de 27, De 27 até a 2. 2. E os netos têm, as duas netinhas têm, Uma tem 3 e uma tem 2. nasceu junto com o último. E a mais velha é mais velha que o meu mais novo, né? Tá, Então, é a mais novinha. A sobrinha mais velha, ela tem sim. mais idade que o meu mais novo. Quer dizer, ela vai fazer 4 anos, o meu mais novo tem 2. Então, ele já nasceu tio. Já nasceu tio, o Álvaro já nasceu tio, é verdade. Então, e a rotina lá em casa é assim, uma família numerosa, ela tem que ter um pouco de organização. Mas não dá para ter uma organização neurótica, né? Porque são bastantes. E a gente tenta um pouquinho preservar a individualidade de cada um. Isso é importante, mas tem que ter uma organização, sim. E a educação, Andréia? Como que fica ali? Como que fica a participação do Fábio nisso tudo? Porque não dá para você ficar sozinha ali também, né? O Fábio é muito presente, apesar de trabalhar muito, consegue alguns momentos para isso. Eu sempre digo assim, ó, se o casal está bem, se eles conversam, se eles estão de acordo em várias coisas, 50% já está garantido. Até diria mais, eu diria até uns 60%. Porque isso é muito importante numa família. O apoio do outro. Seja um filho, 2 filhos, 10 filhos, eu acho que o casal tem que estar muito bem afinado. Porque isso é importante na educação dos filhos. E você percebe também, porque eu imagino que muitas mulheres que estão com bebês novos, estão querendo ser mãe, elas devem muitas vezes te procurar também, né? Para algum tipo de aconselhamento. Ai, quero tanto. A mulher acaba tendo uma certa tendência até a deixar um pouquinho de cuidar de si quando tem bebês, né? Quando vai nascendo o primeiro, vai nascendo o segundo. Então, eu sempre digo que é muito importante, Vivi, a gente ter muito cuidado com a gente. Porque a gente pensa assim, ai, não, vou ser egoísta pensando em mim, eu tenho que pensar nos outros. Mas como que eu não vou pensar em mim se eu não estiver bem? Como que eu vou cuidar de todos? Dos outros. Então, eu acho que é um falso egoísmo aí. Então, primeiro sou eu, que eu vou estar bem psicologicamente, fisicamente, para poder dar conta de do recado. Sim. Né? Sim. Porque a gente percebe muitas vezes, né? Ou é aquele excesso, aquele apego à vaidade, né, excessivo, ou aquela mulher que simplesmente relaxa, né? Mas é um E preconceito. esquece do marido, né, também. Sim. Fica ali só lambendo a cria, como a gente costuma dizer. Eu acho que o preconceito, porque eu te vi chegar, um cabelo maravilhoso, tô te vendo como brilha teu cabelo, a unha feita, não tem barriga. Eu falei, como é que tem 11 filhos, entendeu? Aí eu percebi o preconceito que às vezes a gente pode ter, falando, não, se tem um monte de filho, não vai ter tempo, né, para cuidar dela, né? E foi isso que te levou uma curiosidade agora. Para quem não sabe, a Andréia criou recentemente, né, Andréia? Um Instagram muito legal que eu adoro, me divirto com ele, chama Mãe dos 11. Mãe dos 11, né? Mãe dos 11. Mãe dos 11. O que te levou a criar esse Instagram? Eu acho assim, as pessoas têm muita curiosidade e acham que a gente é um ET. E não é, nós somos uma família normal, as crianças são normais, brigam, tem a confusão que tem em qualquer família. E, sabe, essa coisa de trazer a maternidade no real, né? E saber que, assim, acontece com todo mundo. Ai, não, os filhos dela são tão bonzinhos, são tão... Os meus não, os meus são terríveis. Isso não é verdade. E a gente tem essa tendência, né? Sim, de fazer sim. aquela ideia de que a do outro é perfeita. É por isso que ela tem 11. Ela teve legal. 11 e os 11 Se tivesse são... 11 igual o meu, não ia. Exatamente, Então, eu acho que um pouquinho isso, para mostrar um pouquinho para as pessoas que acontece com qualquer pessoa, que somos normais, que isso é uma coisa independente do número, são crianças. Né? Exatamente. E tem toda essa dinâmica das crianças, né? Sim, da briga, da reclamação. Da amizade. E eles têm afinidades entre eles. Ah, sim, tem. Normal, tem sim. Muito legal, viu? Ô, André, uma pergunta. A gente está fazendo tanta pergunta. Ela vai ser metralhada hoje de perguntas. Você percebe, assim, isso eu acho que acontece mais com quem é mais próximo, mas só pelo testemunho de vocês, pela vivência de mostrar que sou normal, de carne e osso, né? E dá para ser feliz com 11 filhos, olha a realização que a gente tem. A mudança nas pessoas próximas. Vocês percebem? Sim, percebemos, sim. Porque eu acho que a pessoa se torna mais dócil, mais generosa. Então, começa a ver a maternidade com outros olhos. Sim, isso é real.
E na própria família de vocês? Ah, sim, Como na é que própria é? família, por exemplo. Sabe aquela história que você pode falar mal do seu irmão, mas um amigo não, porque você defende. A mesma coisa acontece na família. Pode receber uma crítica, mas assim, entre a família, porque se alguém falar mal que tem 11 filhos, aí, Ai, que legal. aí é a defesa, né? Mas eu acho que cresce um pouquinho assim, entre os parentes. Até essa- porque esse trato, eu fico pensando o tanto de virtudes que não se tem que trabalhar em famílias generosas, não é? Porque são muitas pessoas para dividir o banheiro, são muitas pessoas, né, para dividir a mesa, são Tem muitas que esperar, pessoas, saber né, esperar. saber esperar o seu momento, saber escutar o outro falar. Quer dizer, é uma dinâmica que você tem que desenvolver muitas virtudes Sim. ali com todos eles, né? E isso ganha-se muito enriquecer. O que a gente percebe hoje, que as famílias acabam ficando, não, eu quero ter um, no máximo 2, porque eu quero viajar, porque eu quero, né? Então vai tirando completamente aquele foco do que Deus quer para nossa vida, né? O que é? O filho não é um bem, o filho é um dom, Isso, né, Isa? Que a gente até comentava um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho um, eu vou ter 2. Isso nós estamos comentando, claro, com quem poderia ter muito mais e não os tem, né? Eu vou ter 2 para que um não fique sozinho. E assim eles também me dão sossego, ele tem com quem brincar, né? É o que se costuma falar. E Mas acaba perdendo aquilo, né? Que eu lembro que quando eu fiquei grávida dos gêmeos, que são as minhas rapinhas do tacho, as pessoas te olham até meio inconformada, assim, né? Tipo, como uma pessoa esclarecida pode estar feliz de ter 4, né? E eu ficava imaginando, gente, eu vou dar notícia para os meus pais, eles vão cair de costas. Porque ninguém mais está acostumado, né? As pessoas olham para você meio que com uma cara de espanto. Mas por que será que incomoda tanto? Porque, tipo, você não vai criar. E o filho do outro. Por que Ninguém será vai que pagar incomoda as minhas ainda? contas, né? Então, por que será que incomoda tanto, né? Você Será já que deve ter passado questiona? por situações assim, eu imagino. As perguntas são nada boas, As pessoas né? acham que chegam a ser até indiscretas, né? Sim, eu penso que se não se coloca um pouquinho no lugar do outro, né? É muito assim, eu quero saber por que você fez. Na verdade, assim, quer dizer, eu estou certa e você está Isso. errada. Na verdade, ela já te pergunta com o julgamento Sim, fechado, porque né? nós somos humanos, então a gente julga o tempo todo, não adianta. Mas se você trabalha um pouquinho esse julgamento, ele diminui. E as pessoas que perguntam julgam o tempo todo, né? Quer dizer, eu estou certa e você está errada. Não existe o certo ou o errado para isso. Não existe o certo que eu tenho 11 filhos, eu estou certa e você tem um, você está errada. Sim. Isso não existe. Existe assim, é uma decisão livre do casal, quantos filhos quiserem ter e quantos filhos Deus mandar, né? Então, isso Em algum momento, você e o Fábio, já lá no 5º, no 6º, no 7º, falavam: nossa, será que a gente vai dar conta? Então, sempre que eu olho alguma foto, eu penso, nossa, são todos meus. Então, mas assim, eu acho que dar conta é uma coisa muito relativa, né? Lógico que dá conta, você dá conta de 1, de 10, de quantos você quiser. Isso, eu sempre, quando as pessoas falam, como é que você dá conta de 4? Eu falo da mesma forma que eu dava conta de 1. Porque Da mesma isso, forma, né? isso. Na verdade, eu digo que o primeiro bagunça o coreto. Porque o primeiro te ensina a ser mãe, o resto vai na onda, né? Segundo, eu costumo dizer que é um pouco complicado também, porque eu falo, o marido cuida de um e a esposa de outro, ok. Aí quando chega o terceiro, aí o meu chegar no 3º e 4º, né? Então, tem que então aprender. aí falta, né? Porque você não tem 4 braços, né? Sim. Para conseguir acomodar todo mundo. Eu acho assim, uma amiga falou o seguinte, ela só tem 2 filhos. Quando ela ficou grávida do primeiro, como a esposa é piloto, tudo, ela falou, nossa, como é que eu vou fazer? Porque eu fico muito sozinha, ela não tinha família próxima, realmente, era difícil. Ela falou, como é que eu vou fazer com 1? E quando ela ficou grávida do segundo, também ela imaginou, como é que eu vou viver com 2? E ela hoje fala, hoje não me imagino viver sem eles. Sim, Imagino que você nunca pensou, eu vou viver com 11 filhos
Mas que hoje você não se imagina viver sem eles, Sem né? eles, de jeito nenhum. Até por conta, a profissão do Fábio fez a gente mudar muito de cidade. E teve uma vez que eu estava grávida de 7 meses e nós mudamos para uma cidade próxima, ok, da onde a gente estava, onde eu estava fazendo o pré-natal. Então, mas nessa cidade a gente ficou 40 dias. E depois nós fomos para outra cidade, que era mais ou menos uns 350 quilômetros de distância da onde eu realizava o pré-natal. Então, essa confiança que tudo vai dar certo, calma, né? Então, fomos, a família toda, numa cidade que nem hospital tinha. Quantos filhos já tinha? E esse já era o 6º, né? Nossa. Então, calma, um pouquinho E de, Deus de cuida, confiança, né? isso, um Deus pouquinho vai de tomando confiança. conta de tudo. Mas espera aí que a gente já volta para mais um bloco. Tem muita coisa interessante ainda para a gente conversar. Segura aí um pouquinho. Gente, que legal, né? Valorizar a vida, valorizar essas famílias numerosas também. E o que você acha? Conta pra nós. Manda seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas. É importante, a gente vai responder com muito carinho. Entra, por favor, nas nossas redes, no Facebook, no Twitter, Na Verdade TV. Esperamos vocês.